Ei, pessoal! Eu normalmente não falo sobre esse tipo de coisa e com certeza não costumo ler anotações, mas hoje à noite eu preciso acertar isso. Já é tarde onde eu estou. O quarto está silencioso daquele jeito oco que só existe depois da meia-noite, quando até a geladeira parece barulhenta demais e cada sombra parece intencional. Eu fico olhando para a porta como se ela pudesse se abrir sozinha. Digo a mim mesmo que é só nervosismo, só memória, mas minhas mãos ainda estão tremendo enquanto eu falo isso em voz alta. O que vocês vão ouvir não é uma história de fogueira, nem algo que eu achei na internet. É pessoal. Aconteceu comigo. E ainda está acontecendo. Em pequenos detalhes cuidadosos que eu ainda não entendo totalmente. Estou compartilhando porque fingir que não aconteceu começou a parecer mais perigoso do que admitir que aconteceu. E porque, se mais alguém por aí recebeu uma dessas, então eu preciso que você saiba que não está sozinho. Começa com uma carta, não um e-mail, não uma mensagem, uma carta de verdade. Papel, tinta, meu nome escrito de um jeito que eu não via há anos. Eu estou na cozinha quando a portinhola do correio bate. Metal contra metal, alto o suficiente para me fazer estremecer. Está chovendo lá fora, aquela chuva fina e insistente que atravessa tudo, e o corredor cheira a concreto molhado e poeira velha. Quase deixo a correspondência onde está. Com o tempo, eu aprendi que pequenos instintos importam, mas eu não escuto. Nunca escuto na primeira vez. O envelope é mais pesado do que deveria. Papel grosso, cor creme, sem endereço de remetente. Meu nome está escrito com cuidado, caprichado, como se quem escreveu tivesse levado tempo. A caligrafia me paralisa. Meu peito aperta antes que meu cérebro alcance, antes que a lógica tente oferecer explicações. Eu conheço essa letra. Digo a mim mesmo que isso é impossível, enquanto deslizo o dedo sob o lacre. O papel faz um som suave de rasgo, alto demais no apartamento silencioso. Dentro há uma única folha, dobrada uma vez, sem manchas, sem marcas de água, apesar da chuva. A tinta parece seca, antiga até. A primeira linha diz: eu estava com medo de que você não abrisse. Eu me sinto pesado à mesa da cozinha. As pernas da cadeira raspam no chão e o som ecoa dentro do meu crânio. Eu não leio o resto ainda. Não consigo. Meus olhos ficam presos na assinatura no fim da página. É o nome dele. Evan. Minha garganta fecha. Evan está morto há 6 meses. Eu fiquei debaixo da chuva no funeral dele. Vi o caixão descer para a terra. Lembro do cheiro de grama molhada e do jeito que a mãe dele não chorava. Só olhava para frente como se já tivesse esvaziado de si tudo o que era humano. Minhas mãos começam a suar. Viro a página, esperando encontrar alguma explicação. Não tem nada. Só a carta. Só a letra dele. A mesma inclinação irregular no E. O mesmo hábito de cruzar o T alto demais. Eu me forço a ler o resto. Eu sei que isso vai te assustar. Diz: também me assustou, da primeira vez. Mas, por favor, acredite quando eu digo: eu não escreveria se não fosse importante. Importante. A palavra parece mais pesada que o papel. Ele começa falando de coisas pequenas. A cafeteria da Rua 9, onde a gente ia. A caneca rachada que eu ainda guardo mesmo com a alça quebrada. Uma piada que contamos no carro e que fez a gente rir tanto que precisou encostar. Coisas que ninguém mais saberia. Coisas que eu não digo em voz alta desde que ele morreu. Minha respiração fica curta. Cada frase parece um dedo pressionando devagar. Insistente. Um machucado que eu nunca deixei cicatrizar. Então a carta muda. Você provavelmente está se perguntando como isso é possível. Ele escreve:
Eu não tenho uma resposta que vá te fazer se sentir melhor. Só sei que o tempo não funciona do jeito que a gente achava. Não aqui. Não aqui. Eu levanto os olhos, examinando o apartamento como se as paredes pudessem reagir, como se a palavra pudesse manchar o ar. Tudo parece igual. O relógio ticando, a pia cheia de louça, o reflexo fraco do meu rosto na janela escura, olhos arregalados demais, pele pálida sob a luz do teto. Continuo lendo. Eu não tenho muito espaço, diz a carta, e não sei quantas chances vou ter, então preciso que você escute com atenção. Ele me avisa sobre algo pequeno, quase ridículo. Diz para eu não pegar o atalho atrás do antigo conjunto de apartamentos amanhã à noite. Diz que o portão vai estar aberto e eu vou achar que não é nada. Diz que vou ouvir alguém chamar meu nome. Minha boca seca. No final, antes da assinatura, há uma última linha. A que finalmente quebra qualquer negação frágil que ainda me restava. Se você está lendo isso, então significa que eu estava certo sobre você. Eu fico sentado ali por muito tempo depois disso, a carta tremendo levemente nas minhas mãos. Digo a mim mesmo que o luto faz coisas estranhas, que meu cérebro está preenchendo lacunas, reproduzindo memórias com uma precisão cruel. Até confiro o carimbo do correio com os dedos trêmulos. Está datado de 3 dias atrás. Eu não durmo naquela noite. Deixo as luzes acesas. Mantenho a carta dobrada ao meu lado no sofá, como se ela pudesse desaparecer se eu desviasse o olhar por tempo demais. A manhã chega pálida e comum, a luz do sol cortando o chão, como se nada no mundo tivesse mudado. Digo a mim mesmo que não vou seguir o aviso. Digo que nem vou pensar nisso. Mas, à medida que a noite se aproxima e meu celular vibra com um lembrete que eu não lembro de ter programado, eu percebo que algo frio e calculado já começou a organizar minhas escolhas por mim. E essa é só a primeira carta. Eu mantenho a carta comigo, não de um jeito dramático, nada de altar, nada de envelope colado na parede, mas dobrada uma vez, enfiada no bolso interno da jaqueta, como um cartão médico ou um contato de emergência. Eu não releio obsessivamente, não preciso. As palavras já se queimaram dentro de mim, reorganizaram algo silenciosamente essencial. O dia seguinte passa normal demais. Essa é a pior parte. O mundo não vacila. Sem sirenes, sem tempestades repentinas, pessoas riem na calçada. Um cachorro late em algum lugar da rua. Eu vou trabalhar. Respondo e-mails. Aceno para os colegas enquanto uma parte de mim espera que alguém diga o nome do Evan, como se fosse uma palavra alçapão que pudesse me jogar direto pelo chão. O dia inteiro eu penso no atalho. O antigo conjunto de apartamentos fica 3 quadras fora do meu caminho, um quadrado afundado de concreto e varandas enferrujadas, espremido entre prédios mais novos. Já passei por trás dele dezenas de vezes. É mais rápido, por isso eu uso. Uma faixa estreita de passagem corre ao longo de uma cerca de arame, geralmente trancada com um cadeado barato, que ninguém corta porque ninguém se importa. Às 18h42, meu celular vibra. Lembrete desconhecido. Aparece na tela. Não pegue o atalho. Meu estômago aperta. Eu paro de andar. As pessoas passam ao meu redor, irritadas, alheias. Abro o calendário. Nada. Nenhum lembrete marcado. Nenhuma anotação. Olho a hora de novo. Depois, a rua à frente. Eu rio uma vez, baixinho. O som soa errado nos meus próprios ouvidos. Tá bom. Eu sussurro. Tá bom. Eu vou pelo caminho mais longo. Era para isso ter sido o fim. Uma coincidência. Uma espiral de estresse.
Algo que meu terapeuta ouviria com paciência antes de sugerir exercícios de respiração e um copo d'água. E por algumas horas, quase funciona. Eu faço jantar. Assisto qualquer coisa sem pensar. Me deixo acreditar que o medo, assim como o luto, se alimenta de atenção. Então a segunda carta chega, de novo pelo correio. Mesmo papel, mesmo peso, mesma caligrafia cuidadosa. Nem preciso abrir para saber de quem é. Minhas mãos não tremem dessa vez. Isso me assusta mais do que a primeira carta. Sento de novo à mesa da cozinha. Mesma cadeira. Mesmo arranhão no chão. A repetição parece intencional, como se as cartas estivessem se ancorando em momentos, não só em lugares. Você escutou. Evan escreve. Obrigado. Engulo em seco. Minha garganta aperta, como se eu estivesse prendendo a respiração sem perceber. Dessa vez, ele não enrola. Nada de nostalgia. Nada de introdução suave. Ele fala de coisas que ainda não aconteceram. Coisas pequenas. Detalhes fáceis de descartar. Diz que a luz do meu banheiro vai piscar às 23h17 em ponto. Diz que o vizinho de cima vai derrubar algo pesado às 2h03 da manhã. Diz que eu vou acordar pouco antes do alarme, com o coração disparado, de um sonho que não vou lembrar. Eu olho o relógio sem querer. 20h56. As cartas, eu percebo, não são dramáticas, são precisas. Às 23h17, a luz do banheiro pisca. Não violentamente, só um vacilo suave, como um batimento falhando. Eu fico encarando o espelho, escova de dentes congelada na mão, espuma escorrendo devagar pelo queixo. Não rio dessa vez. Não falo nada. Só enxago a boca e apago a luz manualmente, como se estivesse fechando os olhos para algo que talvez ainda esteja lá quando eu abrir de novo. Às 2h03 da manhã, algo pesado bate no chão acima de mim. Um baque seco, sólido, alto demais para ser acidente, limpo demais para ser aleatório. Eu sento na cama de repente, lençóis embolados nas pernas, o pulso martelando nos ouvidos. Às 6h58, 2 minutos antes do alarme, eu acordo ofegante, os restos de um sonho evaporando antes que eu consiga agarrá-los. Eu não preciso da terceira carta para me convencer, mas ela vem mesmo assim. Essa é diferente. O envelope é mais fino, o papel mais estreito, como se tivesse sido rasgado com cuidado de algo maior. Você está começando a entender, diz. Isso é bom, mas entender não é a mesma coisa que estar seguro. Eu paro de respirar por um segundo, depois me forço a recomeçar. Dentro, fora, devagar, controlado. Leio o resto em pé, como se sentar me deixasse vulnerável demais. Agora, ele avisa sobre pessoas, não estranhos, rostos familiares. Diz que um colega de trabalho vai fazer uma pergunta cuja resposta ele já sabe. Diz que meu telefone vai tocar uma vez amanhã à tarde, depois parar. Diz para eu não atender se tocar de novo. As previsões continuam se cumprindo. Nada dramático. Esse é o truque. É sutil o suficiente para que cada evento, isolado, pareça coincidência. Um engano. Um hábito social. Uma falha de timing. Mas, empilhados, formam um padrão que me cerca por todos os lados. Eu começo a anotar tudo. Horários, detalhes. Não conto para ninguém. Como você explica que um morto está se correspondendo com você em letras caprichadas? Como admite que está seguindo instruções de alguém que não existe mais? A quarta carta chega dobrada de outro jeito. 2 dobras. Mais apertada. Eles não conseguem escrever do jeito que eu escrevo. Evan diz. É assim que você vai saber. Eu leio essa linha várias vezes. Eles. Ele não explica quem são. Nem precisa. Meu cérebro preenche as possibilidades com urgência desesperada. Outros mortos. Outras versões. Outros momentos.
Alguns tentam. A carta continua. Eles erram os detalhes. Têm pressa. Querem coisas. Minha pele arrepia. Olho para a porta, as janelas, a abertura do correio. No fim da página, há uma última instrução. Se uma carta chegar pedindo algo, não responda. Naquela noite, eu sonho com papéis se acumulando no apartamento, envelopes deslizando por baixo das portas, empilhando nas mesas, enchendo minha boca quando tento gritar. De manhã, há um novo envelope no chão. Este está endereçado para mim, numa caligrafia que quase parece certa. Quase. O E está errado. O traço do T é baixo demais. E dentro, escrito com uma tinta que tem um leve cheiro metálico, há apenas uma frase. Por favor, responda. Eu não toco na carta de imediato. Deixo ela no chão, como se estivesse quente, como se pudesse pulsar se eu chegasse perto demais. O apartamento parece menor com ela ali. Os cantos se aproximando aos poucos, o ar ficando mais denso por causa de um único pedaço de papel que não deveria existir e que quer algo de mim. Por favor, responda. As palavras são educadas. É isso que torna tudo pior. Eu deslizo a carta para dentro de uma gaveta sem abrir mais, sem ler qualquer outra coisa que ela possa estar escondendo. O aviso do Evan ecoa na minha cabeça, firme e calmo, do jeito que a voz dele ficava quando algo estava prestes a dar errado. Se pedir alguma coisa, não responda. Eu não respondo. Por 2 dias, nada acontece. Nenhuma carta nova, nenhuma previsão. O silêncio parece proposital, como uma respiração presa. Eu sigo minha rotina com um cuidado exagerado, checando as trancas 2 vezes, relendo mensagens antigas no celular só para ouvir ritmos familiares de linguagem. Fico esperando o mundo me punir por não interagir, por quebrar alguma regra invisível na qual tropecei sem perceber. No 3º dia, Evan escreve de novo. Essa carta é mais longa. O papel tem um leve cheiro de poeira e algo mais antigo, como um livro puxado de uma prateleira esquecida. Sento à mesa, o coração batendo forte, e a abro devagar. Eu estava torcendo para você ignorar aquela. Ele escreve. Isso quer dizer que você ainda é você. Eu solto o ar, trêmulo. Nem tinha percebido o quanto eu precisava desse tipo de confirmação, até vê-la ali, na letra dele. Ele não fala muito sobre os outros. Diz que é difícil descrevê-los sem deixá-los curiosos, que a atenção importa, que padrões importam mais. Diz que essa correspondência não vem do depois, do jeito que a gente imagina. Vem do ao redor. De momentos comprimidos demais uns contra os outros, de decisões que nunca colapsam totalmente no passado. Alguns momentos continuam escrevendo, ele diz. Algumas pessoas também. É aí que algo encaixa. Não de uma vez, não dramaticamente. Só um alinhamento silencioso de memórias que, de repente, se recusam a ficar separadas. A letra do Evan não pertence só a ele. Pertence a uma época, uma versão, um trecho específico da minha vida em que nós dois éramos inseparáveis, imprudentes em pequenas coisas, convencidos de que o futuro era elástico o suficiente para nos perdoar qualquer coisa. Penso de novo nas cartas. Como algumas pareciam mais quentes, como outras pareciam apressadas. Como a última, por favor, responda. Parecia fina, faminta. E então, eu percebo algo frio e terrível. As cartas que me conhecem melhor não conhecem quem eu sou agora. Elas conhecem quem eu era. Puxo uma caixa velha do fundo do armário. Não abria desde a mudança. Dentro, há cadernos, papéis soltos, envelopes antigos amarrados com barbante. Coisas que eu deveria ter jogado fora. Mas não joguei porque pareciam provas de que eu já tive uma forma específica. Minhas mãos começam a tremer enquanto espalho tudo pelo chão.
E lá está. Minha letra. Não a de agora. Não a cuidadosa. Aquela bagunçada, inclinada, de anos atrás, quando eu escrevia rápido demais, cruzava os T's baixo demais, fechava demais os E's. A mesma caligrafia quase certa da carta na gaveta. Eu sinto enjoo. Folheio páginas antigas, memórias acendendo sem convite. Discussões que nunca terminei. Pedidos de desculpa que rascunhei e nunca enviei. Cartas que escrevi tarde da noite e decidi não mandar, porque pediam demais, exigiam demais, precisavam demais. Pego uma ao acaso. Por favor, responda. Termina. O quarto gira. Espalho a mão no chão para não cair. A compreensão se instala devagar, cruel. Parte dessa correspondência não vem dos mortos. Vem de versões minhas que nunca aprenderam a parar de escrever. Versões presas em momentos que não se resolveram, que não tiveram respostas, que não tiveram fechamento. E Evan? Evan está escrevendo de um lugar que já sabe como tudo termina. A carta seguinte confirma. Você está se lembrando agora. Ele escreve. Isso é perigoso, mas necessário. Ele diz que não começou a escrever logo depois de morrer. Diz que levou tempo para encontrar o momento certo, a versão certa de mim. Escolheu agora, porque agora é quando eu tenho mais chance de ouvir, sem tentar consertar tudo. Algumas versões nossas querem ser salvas, ele diz. Algumas querem ser ouvidas. Algumas querem tomar o seu lugar. Eu fico encarando essa última linha até as palavras borrarem. Tomar meu lugar. Penso na letra quase certa, na carta pedindo resposta. Em como seria fácil escrever de volta, mandar um pedaço de mim para aquele momento que espera, como uma corda de resgate. A tentação vem rápida, afiada. E se responder ajudasse? E se acalmasse algo inquieto? E se fechasse o ciclo e acabasse com as cartas de vez? Meu celular vibra na mesa. Uma notificação do aplicativo de notas. Um rascunho que eu não lembro de ter aberto. Está em branco, exceto por uma linha. Comece com querido. Eu viro o celular de tela para baixo com força. O coração disparado. Meu reflexo na tela escura parece errado por um segundo. Como se meus olhos estivessem levemente desalinhados, como se algo estivesse tentando lembrar como eu normalmente pareço. Naquela noite, eu sonho que estou sentado à mesa, caneta na mão, escrevendo cartas que escorregam para longe assim que termino, cada uma endereçada a mim mesmo, cada uma pedindo algo diferente. Perdão, atenção, tempo. Quando acordo, há tinta nos meus dedos e um envelope novo na mesa da cozinha, lacrado, paciente, endereçado numa caligrafia que é inconfundivelmente minha. Eu não abro o envelope na hora. Agora, eu sei melhor. Ou talvez eu só saiba o suficiente para ter medo de um jeito mais específico. A caligrafia é minha, mas não a atual. É a versão de mim que escreve espremido demais na borda da página, que pressiona a caneta com força, que não para pensar em como as palavras vão cair. Ver aquilo é como assistir a uma filmagem antiga minha, me movendo de um jeito que eu já não lembro ter escolhido. Deixo o envelope sobre a mesa e recuo devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse encorajá-lo. O apartamento vibra baixinho ao meu redor. Eletricidade nas paredes, trânsito distante, o tic-tac fraco do relógio. Tudo parece encenado, como um cenário esperando o ator acertar a marca no chão. A última carta do Evan está dobrada no bolso da minha jaqueta. Consigo sentir o peso dela, mesmo sem tocar, como um lembrete pressionando de leve minhas costelas. À tarde, a tensão fica insuportável. Não abrir a carta não faz ela deixar de existir.
Só deixa minha imaginação preencher os vazios. E minha imaginação é muito menos gentil do que qualquer tinta poderia ser. Eu abro. Dentro há uma única folha, sem saudação, sem assinatura. Eu sei que você está com medo. Está escrito. Você sempre fica nessa parte. Meu estômago despenca. Eu não tenho muito tempo aqui. A carta continua. Você tem. Essa é a diferença entre nós. Eu começo a ler mais rápido, a respiração curta, os olhos correndo pelas linhas como se eu estivesse me preparando para um impacto. Ela fala sobre arrependimento, sobre a versão de mim que nunca seguiu em frente, que nunca aprendeu a parar de reviver os mesmos momentos, as mesmas conversas, os mesmos quases. Fala sobre assistir minha vida continuar a partir de um ponto fixo, sobre me ver fazer escolhas que ela nunca teve a chance de fazer. Eu só quero uma coisa, a carta diz. Quero que você responda. As palavras parecem mais pesadas que o papel. Eu me sento devagar, a cadeira rangendo sob mim. É quando meu celular toca, uma vez, para antes mesmo que eu consiga reagir. Eu encaro a tela, o coração martelando. Evan tinha avisado sobre isso, sobre não atender se tocasse de novo. Eu espero, contando as respirações, músculos tensos. O celular toca uma segunda vez. Eu não atendo. O silêncio depois é alto, agressivo. Mesmo assim, a tela acende. Uma notificação nova aparece. Mensagem recebida. Não vem de um número. Vem de um nome. O meu. A mensagem é curta. Por favor. Algo dentro de mim racha. Não quebra. Quebrar implica dano. Isso parece mais uma pressão finalmente cedendo. Eu entendo agora o que Evan quis dizer sobre custo. Responder não seria só comunicação, seria permissão. Tiro a carta do Evan do bolso com mãos trêmulas e a desdobro mais uma vez. Eu não tinha notado antes, mas há um pós-escrito, menor, mais apertado, como se ele tivesse hesitado antes de acrescentar. Se você sentir vontade de responder, está escrito: escreva para mim, em vez disso. Eu não posso responder do jeito que eles querem, mas posso escutar. Eu não penso. Não planejo. Pego uma caneta e uma folha de papel e escrevo o nome do Evan no topo. No instante em que a caneta toca o papel, as luzes piscam. Não só uma vez. Rápido, irregular, como se algo estivesse batendo do lado de dentro das paredes. Eu continuo escrevendo. Escrevo sobre medo, sobre confusão, sobre o cansaço de ser puxado para trás por coisas que não aconteceram do jeito que eu queria. Escrevo sobre culpa, por sobreviver, por seguir em frente, por deixar versões de mim mesmo desaparecerem. As batidas ficam mais altas. A portinhola do correio vibra. Algo raspa contra a porta pelo lado de fora, devagar, deliberado. Eu não paro. Quando termino, o apartamento fica imóvel. O silêncio depois é profundo, quase respeitoso. Dobro a carta para o Evan e coloco sobre a mesa. O envelope endereçado para mim, por mim, ficou em branco, sem nome, sem endereço. Só papel vazio onde antes havia tinta. Eu não durmo muito naquela noite, mas quando finalmente pego no sono, os sonhos são mais quietos. Sem pilhas de cartas, sem vozes pedindo. De manhã, há apenas um envelope no chão. Está endereçado para Evan. E a caligrafia é firme. Eu envio a carta para o Evan sem pensar muito em como. Não questiono o endereço impresso com cuidado no envelope. Um endereço que não existe em banco de dados nenhum que eu consiga encontrar. Um endereço que parece mais uma direção do que um lugar. Eu só deixo cair na caixa de correio e escuto ela deslizar para longe. O papel sussurrando contra o metal, sumindo antes que eu possa mudar de ideia. Os dias depois são mais silenciosos, não melhores,
só mais silenciosos, do jeito que um cômodo fica depois que alguém vai embora de repente, os móveis ainda mornos, o ar ainda moldado pela ausência. O correio chega como sempre, contas, panfletos, nada escrito à mão. Meu celular toca quando deveria tocar. Meus lembretes são coisas que eu realmente lembro de ter marcado. Eu paro de checar o chão logo ao acordar, esperando envelopes que nunca aparecem. Eu deixo meu corpo respirar de novo. À noite, eu desacelero. Paro de preencher o silêncio com barulho. Faço chá. Sento com as luzes baixas. Eu me lembro de onde estou. Que ano é? Quantos anos eu tenho agora? Me prendo a coisas pequenas e sólidas. O peso da caneca. O ritmo constante da minha respiração. A certeza tranquila de que eu estou aqui. E este momento é meu. Não me sinto mais observado. Mas às vezes, quando estou quase dormindo, penso em correspondências. Em quantas palavras a gente deixa inacabadas. Quantas versões de nós mesmos ficam presas em rascunhos não enviados, perguntas sem resposta, cartas que nunca mandamos porque pediam demais. Eu entendo agora que nem tudo que tenta nos alcançar deve ser respondido. Algumas coisas sobrevivem da atenção. Algumas coisas só desaparecem quando a gente para de alimentá-las. Eu ainda tenho as cartas do Evan. Guardo numa caixa, nem escondidas, nem expostas. Prova de algo que aconteceu e prova de que terminou. Quase. Porque de vez em quando, muito raramente, eu ouço o som suave de papel se mexendo, quando não há vento nenhum. Ou acordo com a estranha certeza de que algo quase me alcançou e desistiu no último instante. E quando isso acontece, eu me lembro de uma coisa. Eu ainda estou escrevendo para frente. Só faço questão agora de ser o único segurando a caneta.